Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Hoje eu vou falar a respeito dos 10 maiores fracassos ou decepções do ano de 2025. Perdão pela demora para trazer esse vídeo, tem algumas coisas que eu vou trazer de novidade aqui para vocês, né, envolvendo até a minha vida pessoal, né, que eu pretendo falar para vocês aí nas próximas semanas. Mas, né, desculpem aí o atraso novamente, eu vou trazer esse vídeo e eu vou trazer também dos maiores sucessos e uma retrospectiva do ano de 2025 com as minhas principais opiniões envolvendo o que aconteceu no decorrer do ano. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Eu acabei de soltar uma análise a respeito do Globo de Ouro, né, por lá. Globo de Ouro é uma premiação que eu gosto bastante de assistir. Mas hoje eu quero falar a respeito das principais decepções. Obviamente, decepção ou fracasso é um termo difícil, né, da gente enquadrar, que seria o famoso flop, né, hoje em dia, que é uma palavra que é largamente utilizada. Na minha opinião, isso se enquadra principalmente quando um filme não chega nem ao seu orçamento. Se um filme fez 2 vezes o seu orçamento, para mim já não entra nessa lista, né? Se o filme teve uma performance razoável, já não entra, a não ser que seja uma exceção muito grande, como por exemplo, se o filme do Avatar 3 tivesse feito 800 milhões de dólares, talvez eu colocasse ele aqui na lista, porque ele é o terceiro filme de uma franquia que o primeiro fez 2,8, o segundo 2,5. Se o terceiro tivesse feito 800 milhões, mesmo sendo um valor alto, talvez o filme entrasse aqui na minha lista. Mas, no geral, são filmes que não conseguiram bater no mínimo 2 vezes o seu orçamento, e aqui são os maiores deles. Não é top 10, se não me engano, é o top 25. Eu vou falar bem rápido os primeiros para focar mais nos fracassos de verdade. Então, os primeiros, eu coloquei filmes mais autorais, que não conseguiram se pagar, mas que parece que o diretor não se importa muito, o estúdio não se importa muito, parece que isso não afeta a carreira desses diretores, começando pelo filme Bugônia, do Yorgos Lanthimos, né? O filme custou 50 milhões de dólares e fez 40 milhões de dólares nas bilheterias, então ficou muito aquém, né, do que o filme teria que fazer. E aqui em cima vocês podem ver mais ou menos quanto faltou para o filme bater 2 vezes o seu orçamento. Lembrando que 2 vezes o orçamento não é métrica nenhuma, né? Normalmente o filme tem que fazer 2,5 a 3 vezes, mas é uma métrica pessoal minha, né? Que o filme, para não ser considerado um flop, né, ou um fracasso gigante, o filme tem que fazer pelo menos 2 vezes o seu orçamento. Então eu coloquei aqui, né, que para o filme Bugônia faltaram 60 milhões de dólares para o filme bater 2 vezes o seu orçamento. É um filme da Focus Features que pertence à Universal, mas é a bandeira mais independente, né, digamos assim, então não diria que é um fracasso tão grande. Depois, mais ou menos no mesmo esquema, o filme O Esquema Fenício, do Wes Anderson. O Wes Anderson nunca foi um cara que trouxe muito dinheiro, tirando o Grande Hotel Budapeste, né? O filme custou 30 milhões de dólares e fez 40 milhões de dólares, então faltaram 20 milhões para o filme se tornar lucrativo. Mais uma vez, eu só coloquei ele um pouquinho à frente do Bugônia, porque o Wes Anderson já trouxe grandes sucessos, né? Então, na minha opinião, foi uma decepção um pouquinho maior. Além do filme, o Esquema Fenício ter ficado aquém das minhas expectativas, parece que essa formulinha do Wes Anderson tá ficando um pouco batida. Eu acho que ele tinha que fazer um filme fugindo um pouquinho desse esquema que ele sempre faz, talvez, né, para dar uma renovada na carreira. Depois ele volta para fazer esses filmes do Wes Anderson. Óbvio que eu não posso deixar de citar o filme do Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra, que trouxe muito dinheiro, né? O filme fez 150 milhões, o filme trouxe 205 milhões de dólares, mas o filme custou 150 milhões de dólares. Obviamente é um filme da Warner, que tá ganhando aí todas as grandes premiações, mas o filme ficou 95 milhões de dólares aquém de bater 2 vezes o seu orçamento. Então é um filme que é muito satisfatório para o estúdio em termos de premiação, em termos de prestígio, né? Obviamente tem o Leonardo DiCaprio, o Benicio del Toro, Sean Penn, a Tiana Taylor, né, ganhou a premiação ontem. Então eu acho que o estúdio se satisfaz, né, com um filme desse por um lado, mas a decepção nas bilheterias não pode ser negada. Eu cogitei não colocar esse filme justamente pelo prestígio, mas
eu tenho que ser o mais justo possível aqui no canal Clube da Bilheteria, né? No canal Triplo F, obviamente, mas o quadro Clube da Bilheteria. E aí um filme que passou totalmente batido, né, digamos assim, por muita gente, um filme dirigido pelo Aziz Ansari, com Seth Rogen e com Keanu Reeves, né, no elenco. Então, e a Keke Palmer, né, se eu não me engano, a Keke Palmer e a Sandra Oh estão no elenco, então um elenco muito grande. O filme parece ser muito bom, eu ainda não consegui assistir, mas o filme custou 30 milhões e trouxe 26 milhões nas bilheterias, então ficou 34 milhões aquém, né, de conseguir fazer 2 vezes o seu orçamento. Não é um fracasso tão grande, porque o orçamento não é tão grande assim, e eu acredito que seja um filme que vai bombar, e vai bombar muito quando chegar em serviços de streaming, né, porque é um filme de comédia com Keanu Reeves, eu tenho certeza que muita gente vai querer ver, mas não é aquele filme que muitas pessoas vão sair de casa para conferir. Aqui no Brasil, por exemplo, nem sei se esse filme teve um lançamento formal, né, digamos assim, porque eu nem ouvi falar. Depois o filme Predador Terras Selvagens, né, ou Predator Badlands. O filme custou 105 milhões, que é um orçamento pequeno para um filme de larga escala, para alguma grande franquia. Mesmo assim não foi suficiente, porque o filme fez 184 milhões, então faltaram 16 milhões. Eu só coloquei o filme aqui na lista porque é uma franquia muito grande, é uma franquia que já existe há muito tempo, então um filme como Predador não deveria perder dinheiro de forma alguma, ainda mais com um orçamento em torno de 100 milhões de dólares. Lembrando que o orçamento desses filmes pode flutuar bastante, o orçamento de marketing varia muito, pode variar de 10 milhões a 150, 200 milhões, então eu tô levando, por isso que eu tô fazendo essa conta mais crua possível para trazer aqui para vocês. E pessoal, antes de continuar, eu queria falar com vocês a respeito do NordVPN. É o melhor VPN do mercado, para quem não conhece, vale muito a pena, é uma forma muito boa de você proteger o seu computador, de você acessar a internet de outros países, ou até de você acessar a internet brasileira quando você estiver em outros países, que foi o caso quando eu fui para os Estados Unidos, eu utilizava o NordVPN todo dia para utilizar a minha internet do trabalho e etc. Então vale muito a pena, eles estão com condições sensacionais. É o melhor VPN segundo a TechRadar. E hoje você pode assinar o plano básico por R$ 9,90 por mês, o plano Plus por R$ 11,90 por mês e o plano completo por R$ 14,90 por mês. Então deem uma olhada, com certeza vocês não vão se arrepender. É uma forma bem legal de ajudar o canal, vocês sabem que eu só recomendo produtos que eu utilizo pessoalmente. Então o link está aqui na descrição, não deixem de assinar. Um filme que, infelizmente, não pode sair dessa lista, é sim um fracasso, ficou o filme Missão Impossível 8. Eu adoro Missão Impossível, eu já assisti esse filme, não é o melhor deles, obviamente, eu acho que tá, na verdade, entre os piores dos filmes do Missão Impossível. O filme custou 400 milhões, algumas pessoas dizem que custou até mais, outras fontes dizem que custou um pouquinho menos, mais por causa de toda a pandemia, por causa das greves, e etc. O filme demorou muito para ser filmado, o Tom Cruise fez tudo da forma correta, pagou a equipe, então tem muita história nesse orçamento de 400 milhões, mas o filme acabou fazendo somente 598, que ele perdeu para 3 outros filmes do Missão Impossível, o que não deveria acontecer a essa altura. O filme, teoricamente, ficou 202 milhões de dólares atrás de fazer 2 vezes o seu orçamento, que foi realmente um orçamento absurdo, né? O preço mais ou menos de Vingadores Ultimato, né? Filmes nesse sentido, o que não tem explicação, né, para um filme que tem basicamente o Tom Cruise como grande astro. Depois, outro fracasso é o filme Ladrões, que é um filme do Darren Aronofsky, né, estrelado pelo Austin Butler, tem um grande elenco. O filme foi adorado aí pelas críticas, mas o filme custou 52 milhões e trouxe somente 32 milhões de dólares. Então, com certeza, um dos grandes fracassos do ano, né, um dos grandes flops do ano, e o filme ficou 78 milhões de dólares aquém, né, de fazer o dobro do seu orçamento. Outro grande fracasso agora da Searchlight Pictures, né, que é a bandeira um pouco mais independente da antiga Fox, que hoje é a 20th Century Studios, né, que é a empresa que obviamente pertence à Disney. O filme custou 55 milhões e trouxe 45 milhões nas bilheterias. Então observem quantos filmes ficaram cerca de 10 milhões de dólares atrás do seu orçamento.
E vejam que muitas pessoas criticam, muitas pessoas falam que hoje não existe mais o filme mediano, né, com orçamento de 30, 40, 50 milhões, que esses filmes são apostas certeiras, que ou os estúdios querem investir em filmes muito pequenos ou em filmes muito grandes. A gente está vendo que isso não é exatamente uma realidade. Muitos dos maiores fracassos do ano foram filmes justamente nessa faixa de 30 a 70 milhões de dólares de orçamento. Então eu acho que as pessoas acabam generalizando essas informações sem fazer uma análise um pouco mais aprofundada. A gente está vendo cada vez mais filmes nessa casa, inclusive grandes franquias estão conseguindo dar uma reduzida nos preços. A gente está vendo filmes animados diminuindo um pouquinho, filmes de super-herói reduzindo, enxugando o orçamento, por necessidade, obviamente, mas mostra que a indústria está um pouco mais consciente nesse sentido. Agora, a Warner não foi tão consciente assim quando autorizou, né, a produção de Autonauts, que parece que foi autorizado diretamente pelo David Zaslav. Ele deve ser muito fã do Robert De Niro, ele autorizou o filme com 2 Robert De Niros, e o filme foi um fracasso gigantesco. O filme custou 50 milhões de dólares e trouxe somente 9,6 milhões de dólares. Então o filme foi um desastre financeiro, ficou 96 milhões de dólares aquém, né, do seu objetivo mínimo ali, que seria trazer uma bilheteria de uns 100, 120, 150 milhões. O ideal para esse filme seria em torno de 200 milhões, o que era óbvio que ele não faria, né? Foi realmente uma aposta meio maluca que o próprio CEO da Warner Bros. Discovery que autorizou o filme a ser feito. Depois o filme do Ari Aster, Eddington. Esse filme poderia estar lá na categoria inicial, né, dos criadores ali que não se importam muito com o resultado. É que esse filme tem um grande elenco. O filme foi feito pela A24, ele custou 25 milhões e trouxe somente 13 milhões de dólares. Lembrando que não tem tanto uma ordem, né? Somente os primeiros que realmente são os maiores, mas nesse começo não tem uma ordem definida de qual é o maior fracasso, qual é o segundo maior, o terceiro maior. Então, ignorem, né? Se você achar que esse filme foi um flop menor do que outro filme, novamente essa ordem não é tão relevante. Depois o filme Imperfeitamente Perfeita, que é um filme do James L. Brooks. James L. Brooks fez vários filmes de comédia, esses filmes de comédia mais romântica. O filme é estrelado pela Emma Mackey e tem um grande elenco também. O filme foi daqueles que passou completamente batido, ele custou 35 milhões de dólares e trouxe somente 5 milhões de dólares nas bilheterias. Então, realmente um fracasso muito grande, novamente um filme de orçamento mediano. E falando da Emma Mackey, a gente não poderia esquecer, né, da irmã gêmea dela ali, né, que pelo menos existem muitas comparações entre as duas. A Margot Robbie e o Colin Farrell, né, trouxeram o filme A Grande Viagem da Sua Vida. Eu não lembro exatamente o nome, porque é um nome gigantesco em inglês, é a Big Bold Beautiful Journey, né? O filme custou 45 milhões de dólares e trouxe 20 milhões de dólares nas bilheterias. Então, mais um fracasso da Margot Robbie, né? Desde o filme Barbie, ela tem emendado um fracasso no outro, né? Eu acho que ela precisa aí de um grande sucesso para manter a carreira na linha, né? Digamos assim, porque realmente é mais ou menos o que aconteceu com a Sydney Sweeney, né? Que estava vindo alvo de muitas críticas, muitos filmes perdendo dinheiro. Agora ela está com um filme fazendo muito sucesso nas salas de cinema. A Margot Robbie é uma excelente atriz, né? Muitas pessoas gostam dela, então com certeza ela vai trazer um grande sucesso em breve. Depois, o filme da Ana de Armas, que é o filme Bailarina no mundo de John Wick, no universo de John Wick, não lembro qual que é o subtítulo. O filme, muitas pessoas esperavam que fosse um grande sucesso, porque é uma fórmula já muito bem encaixada, né, que são os filmes do John Wick, e você tá trocando o Keanu Reeves pela Ana de Armas, então o filme deveria ter feito um sucesso muito maior, na minha opinião. O filme custou 90 milhões de dólares e fez 137 milhões, então ele ficou 43 milhões de dólares aquém, né, desse mínimo aí que eu coloquei, que é fazer o dobro do seu orçamento. Com certeza é um filme que eu acredito que vai se pagar a longo prazo, né? Eu fui viajar no mês passado para os Estados Unidos, né, em novembro, na verdade, tinha muita gente vendo no avião, né, o filme, então eu acredito que é um filme que desperta interesse. Eu não sei porque as pessoas não tiveram interesse de ir até uma sala de cinema. Depois, um filme do Steven Soderbergh, que é uma máquina de fazer filme, ele tá sempre fazendo filme, ele tem uma filmografia muito variada. Ficou o filme Código Negro, da Focus Feature, que custou 60 milhões de dólares e
fez somente 43 milhões de dólares. O filme tem participação da Cate Blanchett, tem participação do Michael Fassbender e de mais um grande elenco. Pierce Brosnan tá no filme também. E o filme ficou 77 milhões de dólares atrás do seu objetivo mínimo, né, que seria, como eu disse, fazer o dobro do orçamento. Depois um filme com Dave Bautista e com a Mila Jovovich, né? A Mila Jovovich só faz os filmes do marido dela, né, que é o Paul Thomas Anderson também. Então, dois caras com exatamente o mesmo nome, né? Eu não lembro se o nome dos dois é exatamente igual, mas é o filme Nas Terras Perdidas, da Vertical Entertainment. O filme custou 55 milhões de dólares e fez somente 6 milhões de dólares. Então, mais um desses filmes que passou completamente batido. Eu tenho certeza que muitos de vocês tá olhando e falando, pô, Nas Terras Perdidas, realmente nunca ouvi falar desse filme. E a gente falou da Margot Robbie, agora é a vez de falar da Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney fez o filme Christie, que foi um filme feito pela Black Bear, e o filme custou 15 milhões de dólares e fez somente 2 milhões de dólares nas bilheterias. Esse filme teve um orçamento muito baixo, sim, mas eu coloquei ele até que numa posição mais alta justamente porque 2 milhões de dólares é o que o filme deveria ter feito no mínimo no seu final de semana de estreia. Então o filme passou totalmente batido mesmo, né? O que mostra que faltou muita coisa na produção. Pelas cenas que eu vi, né, pelo trailer, o filme parece ser horroroso, mas eu não sei exatamente porque um filme com uma atriz que está em tanta evidência conseguiu trazer tão pouco dinheiro. Falando em estrela em grande evidência, fazendo um filme sobre luta que trouxe muito pouco dinheiro, tem o filme Smashing Machine da A24 com o The Rock. É um filme dos irmãos Safdie, ou pelo menos do Josh Safdie, se eu não me engano. O filme custou 50 milhões e trouxe 21 milhões de dólares. É um filme estrelado pelo The Rock, né, ou Dwayne Johnson, né, como ele é chamado hoje, né, que é um ator um pouco mais sério, digamos assim. Mas o filme foi um fracasso gigantesco. Muitas pessoas esperavam que ele fosse fazer um filme de prestígio, que ele fosse ganhar as premiações, que o filme fosse ser um grande sucesso. E acabou que o filme não é nada disso. Ele está sendo indicado até por algumas coisas. Não acho que ele vai ser indicado ao Oscar, mas ele foi indicado ao Globo de Ouro, né? Porque o Globo de Ouro acaba tendo 2 categorias, então você tem mais vagas para encaixar essas indicações. Mas no geral, o filme foi um enorme fracasso. Ele vai funcionar mais como um ponto de divisão na carreira do The Rock, né? Ele teve a era de blockbuster dele, agora possivelmente ele vai fazer filmes, né, mesclados, mais ou menos como o Adam Sandler faz filmes de comédia bobos, aí vem e faz um filme sério, inclusive com os irmãos Safdie. Um filme que eu gostei, um filme da Warner que saiu no comecinho do ano, é o filme Mickey 17. O filme custou 118 milhões e fez 133 milhões de dólares. Então o filme ficou quase 100 milhões de dólares aquém, né, de fazer um mínimo aceitável ali. Mas é um filme que eu gostei. É um filme do Bong Joon-ho, né, que fez muitos filmes interessantes e tem uma atuação legal. Apesar de eu achar que outras pessoas poderiam ter feito melhor o papel que ficou para o Robert Pattinson. Aí a gente está chegando, né, naquela categoria de filmes que realmente perderam muito dinheiro, que realmente ficaram muito aquém das expectativas. Começando pelo filme O Sobrevivente da Paramount. Então a Paramount, né, que tá no meio da briga aí com a Netflix, com a Warner, ela perdeu muito dinheiro com esse filme. É um filme do Glenn Powell. É um filme dirigido pelo Edgar Wright, que é um cara que eu gosto bastante. Eu já falei sobre ele várias vezes no Clube da Bilheteria. Eu fiz um quadrinho até com a filmografia dele inteira. O filme custou 110 milhões de dólares e fez 62 milhões de dólares, o que coloca ele 158 milhões de dólares aquém, né, de atingir essa marca de 2 vezes o orçamento, o que mostra que o filme é um desastre. O filme provavelmente perdeu na casa dos 100 milhões de dólares para Paramount, isso, né, podendo até dobrar se a gente levar em consideração o gasto com marketing. E aí a Pixar falou, segura minha cerveja aqui. A Pixar fez o filme Hélio por 200 milhões de dólares. Tem lugares falando que o filme custou um pouco menos, mas isso pode ser simplesmente a Disney querendo jogar um pouquinho de água na fogueira. Mas o filme custou 200 milhões e trouxe 154 milhões. Novamente, não teve aquele efeito do Elementos, né, que trouxe uma abertura pequena, mas fez várias e várias vezes o seu orçamento. O filme ficou 246 milhões de dólares atrás, né, do que era o mínimo esperado.
E a Disney falou, não estamos satisfeitos com uma posição, né, perto do topo, a gente quer 2 posições. Aí veio o filme Tron, custou 200 milhões de dólares e trouxe 142 milhões, mais ou menos o mesmo resultado exatamente do que Hélio, só que Tron, por já ser uma franquia, por já ser mais uma vez que a Disney está insistindo nessa franquia, eu coloquei um pouco à frente, e o filme ficou também 258 milhões de dólares, aquém do seu mínimo. E aí a Disney falou, não estamos satisfeitos com 2 posições, a gente quer fechar, né, o topo, digamos assim, e a gente quer os 3 maiores fracassos do ano. Aí eles foram lá e fizeram Branca de Neve, que obviamente é notório por ser um dos maiores fracassos de todos os tempos. O filme custou 270 milhões de dólares e trouxe 205 milhões, então o filme ficou 335 milhões de dólares aquém, né, do que ele deveria ter feito, o que não torna ele o maior fracasso de todos os tempos. Obviamente ele chegou, né, perto ali da casa do seu orçamento, mas não dá para negar que é um filme da Branca de Neve, é uma propriedade intelectual que o próprio Walt Disney falou, eu nunca quero que vocês façam nada envolvendo a Branca de Neve, não quero que façam remake, não quero que façam live action, não quero que façam sequência, e por muitas décadas isso foi respeitado. Então foi uma coisa que o Bob Chapek, se eu não me engano, foi autorizado pelo Bob Chapek, aí o Bob Iger entrou, né, voltou e tentou consertar ali da forma que deu, o filme ficou todo picotado, né, dá pra ver que não tinha um plano pro filme, além das atrizes, né, terem falado muita bobagem, principalmente a protagonista, que sinceramente foi uma escolha errada pro papel, ela não tem carisma suficiente para ser a Branca de Neve, e o filme acabou sendo o fracasso que muitas pessoas esperavam, um dos maiores fracassos de todos os tempos e, na minha opinião, um desrespeito com uma das poucas coisas que o Walt Disney falou que ele não queria que fosse feito de forma alguma. Então a primeira posição, o grande campeão dentre os maiores flops de 2025, é justamente o filme A Branca de Neve. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Faltou algum filme? Tem algum filme que eu coloquei aqui de forma injusta? Como sempre, eu quero saber de vocês. Não se esqueçam de dar uma olhadinha no NordVPN, que tá valendo muito a pena. Como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.